Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho apresentar para vocês o nosso novo podcast, Obstetrícia em Foco, um grupo de 4 amigos obstetras, parceiros, que se reuniu para discutir os temas mais relevantes da obstetrícia com base na ciência. Vamos lá conhecer essa turma? Olá, meu nome é Guilhermino Brato de Jesus. Olá, meu nome é Tiago Lanfernini. E eu, Gisele Maciel. E eu que fiquei sem me apresentar, sou Ludmila Pereira. Cada um vai falar um pouquinho sobre a nossa história, para vocês nos conhecerem, para a gente começar essa jornada juntos. Então, meu nome é Ludmila Pereira, sou obstetra aqui na cidade de Belo Horizonte. Me formei na UFMG, depois fiz minha residência básica de ginecologia e obstetrícia na maternidade Odete Valadares. Depois fiz meu R4 no Hospital das Clínicas, em medicina fetal. Cursei mestrado, doutorado. E no finalzinho do meu R4, eu conheci a maternidade do Risoleta Neves, que é uma maternidade que busca uma obstetrícia com assistência multidisciplinar e que foi realmente onde eu decidi como eu gostaria de trabalhar na minha vida obstétrica. Meu nome é Guilhermino. Minha formação, eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais. Segui fazendo ginecologia e obstetrícia na maternidade Odete Valadares. Depois disso, eu fiz uma especialização em uroginecologia e oncologia ginecológica. Mas durante todo o meu trajeto obstétrico, sempre me impressionou a diferença entre os partos que ocorriam no Brasil e os partos que ocorriam fora do Brasil. Como às vezes a gente vinha no Discovery, os partos dos Estados Unidos, na Europa. E eu sempre achei aquele modelo mais interessante. Ao terminar a residência, eu conheci um hospital chamado Sofia Feldman, que mudou a minha maneira de ver a obstetrícia e de entender o cuidado materno-infantil. Apesar disso, eu terminei uma especialização cirúrgica, que eu hoje uso simplesmente para poder resolver qualquer situação que eu tenha na obstetrícia, porque minha atuação hoje é basicamente obstetrícia. Eu sou o Tiago Lanfernini. Eu formei no estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Medicina de Valença. E após, resolvi voltar para Belo Horizonte, formatura, e fiz minha residência na maternidade Odete Valadares, de ginecologia e obstetrícia. Ali foi uma grande experiência de vida, né? Tenho muito respeito e admiração por todos que fizeram parte da minha formação. A Gisele é uma delas, foi minha preceptora, e para mim foi de extremo aprendizado. Depois disso, fiz também um 4º ano de residência no Hospital das Clínicas da UFMG, de medicina fetal, no qual também eu iniciei a minha vida profissional na ultrassonografia, né? Hoje eu sou também um médico especialista em ultrassom, voltado para a gestação. E também passei por todas as maternidades possíveis no Belo Horizonte, tanto pública quanto privada, na assistência. Também trabalhei no Hospital Sofia Feldman, tanto na assistência por um período, e também fui ultrassonografista lá por muito tempo. Risoleta Neves também, nós 4, né, nós participamos, 4 trabalhamos no Hospital Risoleta Neves desde o início, né, do Risoleta. E realmente essa assistência multidisciplinar no qual a gente abraçou, e foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu, por muito tempo, tenho um carinho muito grande também, porque eu trabalhei muitos anos no Hospital Júlia Kubitschek. Ali eu fiz parte em vários setores da maternidade, desde a parte de gestão, coordenação, pré-natal de alto risco. Eu costumo brincar que lá dentro do Hospital do Júlia eu fiz de tudo. A única coisa que eu não fiz foi cirurgia ginecológica. Agora, em relação a gestante, de ultrassom, a enfermaria de alto risco, e plantão, e pré-natal. Então, a minha vivência no Serviço Público de Saúde, no SUS, foi ampla e óbvio que me trouxe uma experiência muito grande e muito aprendizado. Desde então, eu trabalho muito com avaliação fetal, né? Mas nunca deixei, eu sempre falei isso, sempre disse isso para os residentes que passaram, né, que eu ajudei a formar, que eu sempre dizia: todo mundo me conhecia como ultrassonografista, mas na verdade eu nunca larguei a obstetrícia. Eu fiz questão porque eu gosto, então eu sempre trabalhei na clínica.
ultrassom, eu não sou um ultrassonografista, eu sou obstetra que faz ultrassom, na verdade. E eu acho que isso foi extremamente importante para mim. E, enfim, fiz o mestrado também na UFMG, dei aula em algumas faculdades aqui em Belo Horizonte. E hoje eu estou, né, mais focado na assistência no serviço privado, mas eu acho que o meu grande aprendizado aí foi anos na assistência pública. Só corrigindo, assim, ele fala que ele é um obstetra que faz ultrassom, na verdade ele é excelente ultrassonografista, né? Especialista em medicina fetal, enfim, ele é modesto. Meu nome é Gisele Maciel, eu estudei nas Ciências Médicas, fiz residência na Santa Casa, meu mestrado foi na Fiocruz, em Saúde da Mulher. Por falar em Fiocruz, eu trabalhei um tempo para o Ministério da Saúde, na implantação da Rede Cegonha. A gente trabalhava com as maternidades que concentravam o maior número de óbitos maternos. Já fui gerente de obstetrícia da maternidade Odete Valadares. Eu sou a mais velha do grupo. Então, você que disse, né? Nem fui eu que falei. Então, eu sou meio rodada, né? Assim, fui gerente de obstetrícia da maternidade Odete Valadares, fui plantonista 10 anos no Hospital da Unimed, no Odilon Berens, 14 anos no Risoleta. Atualmente, eu trabalho na secretaria. Na secretaria, pelo meu vínculo, eu trabalhei 10 anos na Unidade Básica de Saúde. Atualmente, eu estou no nível central. Trabalhei na perinatal, no Comitê de Investigação de Óbito. Atualmente, eu sou gestora de contratos e uma maternidade cujo contrato eu sou gestora é Sofia Feldman. A gente tem uma história mesmo, né, com Sofia Feldman. Então, atualmente, eu e a Ludmila, nós somos professoras universitárias na Faculdade de Medicina. Acho que é isso. Isso. Na verdade, assim, a gente tem uma série de encontros, nós 4, né? Tem todo um motivo para a gente estar junto nesse momento, né? Gisele foi nossa preceptora, minha e do Tiago. Eu e o Tiago somos contemporâneos de residência. Guilhermino foi meu obstetra nas minhas duas gestações. E eu acho que tudo isso tem um envolvimento muito forte no motivo pelo qual a gente resolveu se reunir aqui e trazer essas verdades científicas, né, para todo mundo que gosta de entender e gosta de aprender sobre obstetrícia. Eu lembro que quando eu cheguei no Risoleta, que eu assisti o primeiro parto no banquinho, eu fiquei muito encantada com aquela assistência, porque de fato não era assistência que a gente tinha aprendido na residência, na nossa residência tradicional. E um dos combinados com o Guilhermino, na época que a nossa primeira filha foi nascer, porque, para quem não conhece a gente, eu e o Thiago somos casados, era que eu queria que o Guilhermino arrumasse um banquinho. Porque eu fiquei muito encantada com aquela assistência do banquinho, do parto no banquinho. E na época, isso há 10 anos atrás, olha como que a obstetrícia... A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como que a obstetrícia mudou nesses últimos 10 anos, nem parece tanto tempo assim. Há 10 anos atrás, eu combinei com o Guilhermino andava com um banquinho no porta-mala do carro, porque os hospitais de Belo Horizonte não disponibilizavam um banquinho naquela época. E a gente tem uma foto muito maravilhosa que nós 3, né, 4 com a Alice na barriga, entrando no hospital de costas no Réveillon de 2013 para 2014 e o Guilhermino com um banquinho na mão. Então, acho que a nossa ideia de assistência obstétrica, o que a gente preza, o que a gente busca fazer, vem muito disso, de toda essa mudança que a obstetrícia sofreu nesses últimos anos e que nos encantou e que nos fez acreditar que realmente era aquele tipo de assistência. Pelo menos foi o que aconteceu na minha formação. Depois eu fui dar aula, né? A gente foi para esse campo acadêmico, né, Gi? Assim, de tentar trazer isso para os alunos. E é o que a gente faz muito hoje em dia, né? Tentar trazer essa verdade obstétrica para os alunos, que eu acho que é um pouco do que a gente quer trazer para o pessoal aqui, né? Que nos assiste e que vai nos acompanhar a partir de agora. Eu acho interessante, porque quem me conhece no meio da obstetrícia sabe assim a minha resistência nas redes sociais e dificuldade em lidar com até o que a gente está aqui hoje fazendo, né? E um dia conversando com o Guilhermino, a gente trabalha junto há muitos anos, uma parceria muito genuína, assim, né? Que a gente começou depois de a gente ser colegas de plantão, trabalhar junto tanto no Sofia como no Risoleta. E a gente, a princípio, nós seguimos caminhos diferentes, né? Eu, né, muito voltado para a ultrassonografia, para a imagem, mas a gente sempre trabalhou junto e a gente já tem um
bom tempo que a gente atua em conjunto, em parceria, né? E agora nós 4. E eu acho que isso é sensacional e é muito bacana. E um dia, conversando com ele, ele virou e falou assim: Thiago, você fica aí, né? Não vou falar em rede social, não tem Instagram. E um dia, eu conversando com uma pessoa, uma terceira pessoa, ela falou para mim: olha, quem tem informação boa para passar e opta por não falar nada, acaba que dá espaço para quem está ali só para, às vezes, não informar adequadamente a população. No caso, do nosso foco aqui, que são as gestantes, né, e os profissionais na área de saúde. E, assim, quando o Guilherme me falou isso, eu falei, faz sentido mesmo. Eu acho que essa nossa iniciativa de juntar 4 pessoas aqui, a gente está falando de 4 profissionais experientes. A gente não começou ontem, né? Aqui tem muitos anos de assistência à gestante, real. Tanto em serviço público quanto em serviço privado. Então, todos nós viemos do mesmo local. Então, a gente tem bagagem realmente, óbvio. E também temos a parte científica ao nosso lado, né? Mas a gente consegue conciliar as duas coisas. A teoria junto com a prática, que realmente é o que a gente faz. E a gente sempre fez, né? Então, eu acho que isso é um diferencial. Eu acho que isso vai ser enriquecedor para todos que tiverem interesse de nos ouvir. Claro, aqui nós não estamos aqui para dizer que a gente é os donos da verdade, que tudo que a gente vai conversar ou emitir nossas opiniões seja perfeito, de forma alguma. A gente aqui hoje, né, nesse primeiro episódio, vale um pouco a gente falar de como que foi essa mudança, né? Como que isso surgiu, principalmente em Belo Horizonte, mas no país. A gente participou, a gente fez parte, né? A gente que eu falo são todos os obstetras da nossa geração. A gente fez parte na mudança da assistência. Isso eu particularmente acho que foi um marco, porque mudou completamente. Eu não faço aquele terrorismo, aquilo que a gente fazia antes era a pior coisa do mundo. Não, aquilo é o que a gente tinha na época. Sim. A gente fazia com carinho, assistência com carinho, com dedicação às gestantes. E claro que a gente passou por uma mudança que veio, obviamente, com a inclusão, né, na assistência obstétrica, não só médico-cêntrica, obviamente, de uma forma multidisciplinar, com outras áreas cada vez, né, em maior número de profissionais, todos em prol do melhor assistência gestante. Então, eu acho que essa iniciativa da gente poder conversar e a gente poder, né, trazer a melhor informação que a gente pode, né, para as pessoas e para as gestantes, para as mulheres que, né, pretendem engravidar e até para os profissionais de saúde que queiram nos acompanhar. Eu acho que foi a primeira iniciativa assim, que eu tive coragem de fazer via redes sociais, que para mim não é fácil. Vou sofrer muito bullying de colegas meus. Tem certeza. Nossa Senhora, eu já estou até imaginando. Mas o que a gente tem que pensar é que a rede social está aí para a gente divulgar as informações de qualidade, né? Eu acho que esse que é o ponto de vista. Para mim sempre foi um aspecto muito difícil. Eu acho que para o Gui também, para a Gisele também. Nós não somos a geração dos amantes, né, da rede social, das selfies, né, dos vídeos. A gente não tinha nem celular. Para a gente é algo extremamente complexo, mas a gente tem que pensar que gerações novas estão vindo, precisam receber informação de qualidade. Quando me falaram desse ponto de vista da rede social, no sentido de levar informação de boa qualidade a lugares que a gente nem imagina, né? Quando eu mesmo, no meu antigo podcast, recebi mensagem de uma pessoa que estava na Itália me acompanhando, uma brasileira que morava na Itália e que falava que, através do podcast, ela construiu a ideia da gestação e do parto dela do outro lado do mundo. Então, isso é muito interessante, né? Eu acho que isso é que vale a pena a gente levar em consideração e trazer informação de qualidade. A gente vê que, infelizmente, a rede social também ficou uma terra de ninguém, né? Sem muita regulação, sem muita, talvez, ética. E o que a gente quer aqui é trazer informação de qualidade, científica, real. Agora, uma coisa que o Thiago falou, que a nossa formação foi na obstetrícia tradicionalista, né? Assim, centrada no médico,
repleto de intervenções desnecessárias, muitas vezes sem respaldo científico. Mas nessa época mesmo a gente via que tinha alguma coisa errada. Sim, Né? algo incomodava a gente. Quem está com o pé na humanização, isso é de antes do movimento acontecer. Exatamente. Então, assim, eu me lembro que quando eu sempre perguntava para ela o que ela achou do parto, e quando ela falava assim, nunca mais eu quero um parto na vida, gente, tem alguma coisa errada, não é possível. Né? Então, antes mesmo das evidências direcionarem para uma obstetrícia centrada na mulher, né? Com intervenções, sim, mas intervenções oportunas, bem indicadas, entender o parto como evento social, como evento familiar e não como um procedimento médico, enfim. Antes disso, a gente já sabia que assim, o foco da assistência, o que se espera de uma assistência adequada, é, ao final, você ter mãe e bebê bem do ponto de vista físico, mas que para ela tenha sido uma experiência positiva. Né? Então, porque o comum é falar, não, é importante que você e seu bebê estão bem fisicamente é uma coisa, mas para ela tem que ter sido uma boa experiência, tem que ter sido uma experiência positiva. Então, antes mesmo das evidências direcionarem para assistência humanística, a gente já estava com esse pé, né? A gente já sabia que aquilo que a gente estava aprendendo, que a gente estava, de certa forma, sendo impelidos a praticar, não estava adequado, Exato. Né? E é uma das coisas que eu sempre falei, que é muito importante, que eu já vi isso que a Gisele passou, que é quando você termina um parto, e foi um parto difícil, foi um parto que eu assisti no Odilon, que um colega me chamou, uma primigesta, uma indução, um menino relativamente grande, sem analgesia, e que no final a gente teve que articular um fórceps num bebê que estava em estado fetal não tranquilizador. A hora que terminou o parto, eu não esqueço a cena da paciente olhando para o marido dela e olhou para ele e falou assim, se eu engravidar de novo, a gente vai marcar uma cesariana antes de eu contrair. Quando eu terminei, e tipo assim, para um obstetra, que eu fui chamado depois, eu estava preocupado com o bebê, com a mãe, você tem que entender o seguinte, eu acho que é muito importante, a gente tem que levar para os colegas médicos, às vezes eles pensam que um parto é só um parto, mas não, aquela história da vida daquela mulher e ela vai contar essa história para o filho. E na escola, geralmente os meninos têm um dia que eles se discutem na escola, como eu nasci. E aí os meninos chegam em casa, nasceu parto normal, nasceu de cesariana, e ele pede para contar, mãe, como é que eu nasci? E se esse parto for muito traumatizante, ela vai chorar na hora de contar para ele. E ele vai pensar que ele fez mal para a mãe dele. Então, você cria um problema que é real e que ninguém presta atenção nisso. Então, a gente tem... É claro que a gente tem que alinhar expectativas, tá? Às vezes as pacientes têm expectativas irreais em relação ao parto, mas ao entrar numa assistência, ao entrar na gestação, nessa trilha, nesse caminho, a mulher tem que ser informada sobre a sua evolução, as alterações fisiológicas, aquilo que a gente espera que é normal, que aquilo que a gente acha que está passando do normal. E do trabalho de parto, ela tem que ter noção exata daquilo que ela vai passar e entender quais são os benefícios e os riscos para o seu bebê, a escolha de cada via de parto. E, ao final, ela tem que estar satisfeita do ponto, eu posso até não ter outro filho, mas se eu tiver, eu faço isso de novo. E não com aquela ideia de que eu vou fazer uma cesariana porque eu estou traumatizada. Porque quando isso acontece, a gente falhou na assistência. A gente falhou num ponto de não ter conseguido entender o que esse casal queria, o que essa mulher desejava. E que é claro que isso, por exemplo, dentro do consultório privado é muito mais complicado e difícil de acontecer. Por quê? Porque você tem essa paciente mais próxima, então você conversa muito com ela. Agora, num esquema de plantão, você não sabe a paciente que você está recebendo. Você não sabe quais são as expectativas dela. Você não sabe qual que foi o que ela aprendeu durante a gestação em relação a parto. Ou então conta a história social da família dela, por exemplo. Ela entrou em trabalho de parto, mas numa família onde todas as mulheres que ela conhece, a avó, a mãe, a tia, a irmã, tiveram cesarianas. Então, se ela não for instruída nesse caminho, ela realmente vai terminar achando que a experiência de parto é ruim. Então, a formação da paciente, a educação perinatal, ela tem que acontecer. Por isso que, por exemplo, às vezes é muito difícil para os médicos a gente fazer uma educação perinatal no consultório. Por isso é que é tão importante os auxiliares, os outros parceiros da cena, como a enfermeira obstetra e a doula, que vão fazer essa educação perinatal e vão trazer essa mulher mais consciente daquilo que ela vai viver, para que a gente possa alinhar expectativas entre o que ela acha e o que realmente vai acontecer,
e as possibilidades do não acontecer do jeito que a gente esperava. Porque o nosso papel é instrumentalizar a mulher para ela tomar as decisões responsáveis. Exato. Mas a decisão é dela, né? Exato. O protagonismo da mulher não é ela querer o que eu quero. Então, a gente, obrigatoriamente, tem que usar das evidências científicas para ajudá-la a tomar as decisões. Exato. Sabe uma coisa que eu vivia muito no tempo que, por um bom tempo, quando eu dava aula, ainda dou aula, mas em outra faculdade, eu atendia centro de saúde com os alunos. E era muito interessante porque quando chegava na parte da anamnese, que o aluno perguntava sobre a história obstétrica, e aí a paciente falava assim, eu tive um parto normal. Aí ela parava e falava assim, não foi normal, aquilo ali não é normal. E aí entrava naquela seara de contar a história do parto, e os alunos sempre ficavam assustados com essas histórias, assim. E aí eu sempre aproveitava para abordar isso com eles. Eu acho que vale uma contextualização aqui da palavra humanizado. Porque muitas mulheres, muitas famílias ainda não sabem o que significa o processo de humanização do nascimento. Quando às vezes a gente fala sobre o parto humanizado, eles entendem, que é uma palavra até que eu acho que não cabe muito em muitos aspectos, porque parece que, então, tudo tinha que ser humanizado, não é só o parto, não é só assistência obstétrica, né? Enfim, mas o que eu gosto muito de trazer, porque às vezes as mulheres acham que o humanizado é o parto natural, que é o parto sem anestesia, que é o parto que não tem nenhuma intervenção, que é como se ela fosse ter o bebê sozinha. E às vezes elas já chegam no consultório um pouco assustadas com esse contexto do humanizado, né? E quando a gente traz o real contexto do humanizado para elas, a humanização não é isso. A humanização é individualização, é colocar a mulher no centro do parto, porque o parto é dela. É ela o principal personagem daquele momento. Que eu acho que falta, às vezes, nessa questão de quando a paciente, às vezes, a mulher conta pra gente que teve uma experiência ruim de parto, que é isso que o Gui falou, muitas vezes faltou essa educação, o recebimento dela de informações para que ela conseguisse entender o processo pelo qual ela vai passar e para que ela conseguisse tomar decisões de forma consciente e escolhas de forma consciente para que ela tente, né, e que ela lute junto com a gente com ela, é uma parceria, para que ela tenha uma experiência positiva de parto. Eu acho que isso é fundamental, esse processo de educação. E é o que, infelizmente, elas não recebem tanto, numa grande maioria das vezes, né? Hoje, isso é muito frequente no nosso meio de assistência, mas se a gente for olhar no meio, na maioria das mulheres, elas não recebem as informações adequadas para fazer as escolhas adequadas, o que vai resultar certamente numa melhor experiência de parto. Ela vai ter uma experiência mais positiva de parto. Achei interessante, Lud, que você falou, e eu acho que abre caminho para eu falar sobre um outro assunto. Eu trabalhei recentemente, tem um ano que eu saí do serviço público, na FEMIG, né, no Estado, por 13 anos. Né, como eu disse no início, lá eu vivia a obstetrícia em todos os aspectos. E uma das coisas que sempre me incomodou, e que foi até um motivo um dos motivos de eu sair, né, do concurso que eu tinha, era justamente essa falta de informação à gestante. De como existe como o sistema funciona, que eu acho extremamente interessante, né? É o que nós temos e eu acho que ele é correto. É importante para as pacientes, a gente até falar sobre isso, para elas entenderem como que é esse fluxo. Mas eu percebo também que, ao mesmo tempo, é um sistema que dificulta levar a informação correta em alguns momentos, principalmente quando a gente vai falar de parto. Então, só para a gente, né, vocês vão me corrigindo, a Gisele vive muito isso na secretaria, né? Então, hoje, uma mulher que engravida no sistema público de saúde vale para o sistema privado também, que o fluxograma é o mesmo, né, nos convênios. Ela engravida e ela vai para o posto de saúde do bairro dela, né? No serviço privado, ela vai para um consultório ou para um centro de atendimento de um determinado convênio. E essa mulher, ela chega, ela é atendida, né? Tem ali o médico de saúde da família e a enfermeira do posto de saúde, que vão fazer ali a primeira consulta dela, a primeira assistência. Eu trabalhei 8 anos na prefeitura de Nova Lima, no centro de saúde. É lógico, eu não vou generalizar, mas a maioria dos profissionais que atendem, os médicos da saúde da família, eles se doam muito para assistência, mas eles têm pânico de grávida.
Eles têm, muito deles, falta... Porque é difícil ter traquejo para grávida. E as enfermeiras que atendem também nos postos de saúde, a maioria delas também não tem traquejo nenhum com gestante, porque não são enfermeiras obstetras. Né? São enfermeiras, assim, são raros Sim. quando você tem um enfermeiro obstetra trabalhando no posto de saúde, não é o habitual, são enfermeiras generalistas e tudo mais. Então, ali já começa, logo de início, às vezes, uma dificuldade em conversar e orientar sobre as questões do parto. E o que me desanimava muito no plantão, eu dei plantão até ano passado, era justamente isso. A paciente ela chegava no plantão e ela não tinha informação dos direitos dela, da assistência que ela podia ter, das necessidades, dos benefícios do parto normal, dos riscos de um procedimento cirúrgico, ou dos benefícios também dos procedimentos cirúrgicos. Elas não tinham a menor noção de quais são as indicações para aquilo. Então, eu entendia perfeitamente a decisão da mulher de fazer uma cesariana eletiva. Mas, ao mesmo tempo, isso sempre me... Quem trabalhou comigo no Júlia Kubitschek não vai me deixar mentir como isso me revoltava. Quantas vezes chegava o residente para discutir um caso comigo e falava assim, Tiago, a paciente quer fazer cesariana, mas ela quer fazer cesariana por qual motivo? Porque ela decidiu fazer. Aí eu ia conversar com a paciente e a paciente ela não tinha nitidamente nenhuma informação. Então, isso também me mobilizou a gente chegar aqui, porque o podcast, a rede social, ele chega a todos. Que quiserem, que tiver, vai chegar a todos. Hoje, todos, qualquer pessoa hoje, né, ela tem acesso a celular, tudo, né, e você consegue. E, assim, eu acho que essa falta de informação, que a gente tem tempo de fazer no nosso consultório, né? Sim. Que é diferente, porque a gente recebe, recebi paciente hoje no consultório, atendi 2 pacientes hoje, que a primeira coisa que elas falaram, uma, inclusive... Né, médica que falou assim, não, eu quero cesariana. E aí, assim, ok, você quer cesariana. Nenhum de nós 4 aqui é contra cesariana. Mas antes disso, você vai ser informada. Você precisa ter informação. E eu brinco muito com elas. Eu falo, olha, depois que eu te informar tudo cientificamente, sobre via de parto, e você lá na frente falar assim, não, eu quero cesariana independente, aí é outra história. O que eu percebo é que, na grande maioria das vezes, não é assim que funciona. Por que as mulheres querem fazer uma cesariana? Porque não tem dor, porque elas não sabem que é o direito delas solicitar anestesia de parto, no parto normal. Elas têm medo da dor, elas têm medo de como vai ser tratada. Então, assim, claro, eu entendo que o fluxograma ele tem que existir, né, no Serviço Público de Saúde, nos convênios, mas me incomoda um pouco da maneira como ele funciona. Né? Você pensa, uma paciente ela tem o pré-natal com um profissional, esse profissional, isso é muito comum de acontecer, esse profissional dá uma conduta na consulta de pré-natal, manda ela ir para o plantão, e o outro profissional não concorda com aquela conduta. Aí manda a paciente de volta para casa. Isso já quebrou. Sim. Já quebrou. Essa paciente ela já não confia mais no sistema. Isso por quando ela faz o pré-natal sempre com a mesma pessoa. Não, é isso. Porque na maioria das vezes nem o pré-natal é feito pela mesma pessoa, né? Então, eu acho que é importante as mulheres, né, elas serem informadas, como Gisele disse, do direito delas, mas é importante também, e aí eu acho que é o objetivo nosso, levar essa informação para elas de uma forma simples e fácil de acessar. Porque acaba que a gente, do ponto de vista institucional, né, é mais difícil. Eu tenho essa impressão. Né? Quando eu falo institucional, são as sociedades de ginecologia, os conselhos de medicina e até de enfermagem, enfim, tudo. É difícil porque a gente não consegue atingir essa informação. E isso era o que mais me... A Ludmila está aqui, ela não me deixa mentir. Era o que mais... Guilhermino também. Eu dava plantão toda quinta-feira. Toda quinta-feira à noite eu chegava em casa, assim, eu saía do plantão meio chateado porque eu tive que fazer um procedimento desnecessário. Que eu estava aumentando o risco futuro para essa mulher, fazendo uma cicatriz no útero dela, às vezes numa menina jovem, e que isso vai trazer risco maior. Mas, assim, eu tinha que fazer, e eu percebia que isso era total falta de informação. E ali no plantão, você não consegue. Né? É impossível. Todo mundo aqui deu plantão sabe como é que é. Então, a gente tem visto essa mudança na atitude
das mulheres, mas eu acho que precisa ser, essa informação ela tem que ser mais relevante, ela tem que ir mais a fundo. As pacientes elas têm que questionar mais, elas têm que entender o direito delas, para até elas e o profissional ele tem que levar essa informação da maneira correta. Eu percebo na obstetrícia, a gente tem muito achismo na obstetrícia. Eu acho que é a área da medicina que a gente menos usa a medicina baseada em evidência, porque quando a gente fez residência não tinha medicina baseada em evidência. A gente tinha como livros de referência, eu formei no Rio de Janeiro, vocês formaram em Minas. A gente tinha livros de referência, que eram livros que eles eram, claro, tinham o mérito da pessoa e tudo mais, mas a gente se baseava naqueles livros que muitas vezes o que estava lá era opinião. Também e aí o ritmo de atualização do livro não era o mesmo. Um então, quando rápido, chegou né? a medicina baseada em evidência, a gente, claro, não responde a tudo, porque o objetivo da medicina baseada em evidência não é isso, mas nos dá um norte. Mas explica um pouquinho o que é medicina baseada em evidência, Thiago, porque muitas pessoas que nos escutam pode ser que não entendam quando você fala medicina baseada em evidência. Sim, medicina baseada em evidência é quando a gente tem um conjunto de estudos científicos no qual são realizados para se tentar achar a melhor diagnóstico, acompanhamento, tratamento em determinadas situações. Então, você usa estudos científicos controlados, randomizados, aleatórios, para você achar a melhor evidência científica para aquele determinado assunto. Basicamente, né? Você pode falar também, vocês são professoras, você sabe mais do que eu. Na verdade, é porque a medicina, ela era, pela história da medicina, ela vinha muito como uma experiência individual. Principalmente a obstetrícia. Tem a história da medicina baseada em evidência é super interessante, porque ela vem lá de trás, assim, muito com questões místicas assim, envolvidas, depois uma experiência individual, sem muito embasamento, sem assim, como que a gente vai ter certeza que aquele tratamento que eu fiz para uma determinada pessoa vai dar certo para a população em geral se eu não fizer um teste, se eu não testar uma hipótese, se eu penso que uma coisa está relacionada com a outra, que um tratamento vai dar certo ou não. Então, a medicina baseada em evidência é a forma que a medicina tem atualmente para poder comprovar se aquele tratamento é o mais adequado, se aquele exame é o mais adequado, se aquele medicamento é o mais adequado. E isso vale para tudo na medicina. Hoje, o que a gente tem aqui, para quem é leigo, né, e não entende muito esse termo, é que o que vale hoje para a medicina é o que é embasado pela medicina baseada em evidência. Justamente. E aí eu percebo que a obstetrícia, mesmo a gente tendo muita informação de fácil acesso, ainda hoje a gente observa atitudes ainda temerárias. Isso. Profissionais que ainda não utilizam essa informação que hoje a gente tem de maneira fácil, que a gente não tinha antes. Mas é mudança de hábito, né? Mudança de atitude é a coisa mais difícil, né? Então, assim, por mais que as pessoas leem, as pessoas não se convencem das boas práticas, né? Então, é um processo essa mudança. Agora, uma coisa que você estava falando, que assim, do excesso de cesariana, cesarianas a pedido, muitas vezes a mulher pede. Aliás, existe uma tendência em se culpabilizar a mulher pelo excesso de cesariana que a gente tem aqui no Brasil, né? Excesso de cesariana desnecessária. Eu acho que tem muito a ver com o modelo de assistência que se oferece para essa mulher. Se for assistência tradicionalista, repleta de intervenções em respaldo científico, muitas vezes com resultados perinatais ruins, talvez até eu vá querer uma cesariana mesmo, né? É aquele famoso, eu te ofereço um parto torturante normal ou uma cesariana tranquila. E é claro que ela vai escolher a cesariana tranquila. E não porque a cesariana tranquila é melhor, mas porque toda a história que vem por trás daquele parto torturante, cheio de ocitocina, rotura de bolsas, intervenções desnecessárias, um aumento de dor sem nenhum tipo de acolhimento naquele momento de fragilidade, isso torna a experiência ruim. Então, ela realmente, se você vai vender parto violento, então ela prefere uma cesariana. Então, a grande questão que eu vejo muito é que as mulheres porque quando eu falo as mulheres não é para culpabilizar, mas é porque o interesse principal é delas, porque é o corpo delas, é um evento feminino. Então, as mulheres têm que pegar isso é uma coisa de interesse feminino. As mulheres têm que ir pular atrás dessa informação, por quê? Geralmente, o que a gente tem? A gente tem uma obstetrícia que, inicialmente, por exemplo, a gente pegou modelos masculinos, porque a grande maioria dos nossos chefes eram homens. A obstetrícia foi dominada por homens a grande maioria do tempo, desde que ela iniciou. E a gente está falando que a obstetrícia é uma ciência muito, muito nova dentro da medicina.
deve ter 175, 180 anos. Não tem 200 anos da cadeira de obstetrícia criada da Europa para poder chegar aqui. Então, é uma criação de conhecimento médico feito por um universo masculino de um assunto feminino. Então, isso tem várias histórias para a gente ter em relação ao que era a assistência anterior e o que é hoje, mas muito do conhecimento foi destruído porque em busca do que eles chamavam de modernidade, eles acabaram com o conhecimento popular, o conhecimento já inserido em relação à obstetrícia, e foram criar um novo conhecimento, dizendo, inclusive, culpabilizando aí, mais uma vez, culpabilizando as mulheres, que as parteiras eram responsáveis pelo aquele monte de óbitos que acontecia, sem levar em considerações as condições de saúde e saneamento dessas mesmas famílias, né? Então, é mais fácil você arrumar um bode expiatório para você colocar um novo modelo. E aí você tem um modelo que cerceia a informação e vende a ideia de que o médico é magnânimo e que ele detém toda a informação, e você tem que acreditar cegamente nisso. E é uma coisa que é muito questionável, mas eu gosto de falar muito, é que obstetrícia, para você ser um bom obstetra, você tem que ter caráter, tá? Porque todos nós aqui, todos nós queremos, tem que induzir um menino com 41 semanas. Eu preferia fazer uma cesariana. Do ponto de vista pessoal, claro que eu preferia. Eu vou lá, vou marcar uma cesariana, agendo, faço em 1 hora, não atrapalha meu consultório, eu durmo em casa. Mas do ponto de vista Guilhermino, filosofia que eu acredito de assistência, não. Eu tenho informado essa paciente, vai me dar muito mais trabalho convencê-la não, explicar por que isto é melhor do que aquilo em matéria de riscos maternos e neonatais, e vai me dar muito mais trabalho induzir um parto do que realizar uma cesariana. Então, a gente tem que lembrar que isso também está relacionado à agenda médica e como o sistema funciona. Sim. É muito melhor para o hospital ter 4... Eu já assisti, eu fui plantonista de duas maternidades de São Lucas, e eu já assisti colegas realizarem 4 cesarianas numa manhã com 38 semanas, sem nenhuma indicação médica. Sem nenhuma indicação médica. Tudo para evitar que essas pacientes entrassem em trabalho de parto. Então, você vê que os médicos usam e do que se criou depois de um tempo, quando teve essa mudança de paradigma, de saída do parto, do evento social, familiar, para dentro do hospital, esse medo que se criou em cima da gestação, e eu sempre brinco com as minhas pacientes assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você precisou algum dia na sua gestação pensar assim, hoje é dia de fechar a coluna. Amanhã eu tenho que fechar a barriga do neném? Não, né? As coisas acontecem espontaneamente e são, assim, é um evento absolutamente fisiológico. Tudo bem que você, como uma mulher em trabalho de parto, você é levada ao limite, que eu sempre brinco quando eu converso com as pacientes. Você quer saber como é que é um trabalho de parto? Já correu uma prova de 21 quilômetros ou de 42? Pois é. Quando você chega em 15 quilômetros, você está desesperado, você pensa assim, eu vou morrer. Eu estou desidratado, dói o tornozelo. Você pergunta, o que eu estou fazendo aqui? É exatamente isso um trabalho de parto. E quem vai te levar lá na linha de chegada, ou no parto, é sua mente. Mais 1 quilômetro, mais 1 quilômetro, mais uma contração, mais uma contração. E quando você chega, você termina e você pensa, quando é que eu vou fazer a inscrição da próxima? Então, o evento nascimento é muito interessante. Você assistir uma mulher, que é muito engraçado, porque primeiro vem neném, mamãe está pronta para você. Alguém tira esse neném daqui, essa criança daqui. E depois, no dia seguinte, a conversa foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Então, quando você consegue enxergar essa evolução da gestação e ver que a paciente foi bem informada, você vê a quantidade de pacientes que estão sendo submetidas a cesarianas desnecessárias e com um risco aumentado, porque é uma coisa que eu acho muito importante que ninguém fala. O risco de morte é 3,5 vezes por cento. Então, você tem mais chance de hemorragia, mais chance de infecção, mais chance de evento embólico. Por que ninguém conversa sobre esse risco com as mulheres? Porque está parecendo que vai lá e não tem acontecer nada. Eu sempre brinco. Lembra, isso é combo. Quando você compra o combo da cesariana, está ali o combo da hemorragia,
o combo da infecção, Embolia. o combo da embolia. Todos os combos estão ali. E você não sabe quem vai ser. E, mas é muito pequeno. Tá, mas é outra coisa que eu sempre coloco. 4% quando acontece com você é 100%. Não é 4%. Sim. Então, a gente tem que entender que uma coisa é o dado estatístico e outra coisa é quando a gente traz isso para dentro do consultório e conversa com a paciente. Esta é o risco. Porque é ela, é a gestação dela, é o sonho dela, é o filho dela. E essa é a primeira das decisões que ela vai tomar em relação à saúde do filho dela. Então, você tem que dar informações isentas de julgamento, informações científicas e fazer com que ela escolha. Que nem já tive paciente falando, o que o senhor acha, isso ou isso? Eu falei assim, não tem como escolher. 1, não sou mulher. 2, não consegui parir um filho nunca. E 3, você está me pedindo uma visão masculina de um evento feminino. Eu posso te falar quais são os riscos do ponto de vista médico. E você vai escolher qual que você topa correr. E você, que eu sempre coloco, a única vez que eu vou tomar o parto de você é uma emergência, onde eu preciso fazer seu bebê nascer agora. Do contrário, você vai me dizer do jeito e como você quer, e a gente vai fazer desse jeito. Eu acho interessante a gente agora, assim, até a gente conversar, vou botar uma pergunta no ar aqui, para a gente falar um pouquinho do que a gente, até para as mulheres que estão nos assistindo, para as gestantes que estão nos assistindo, qual é a opinião, né, e qual é o posicionamento, o que a gente acha interessante para uma boa assistência ao parto, do ponto de vista desde o início, de orientação, de consulta pré-natal, de orientações sobre a equipe, o que vocês acham, assim, que a princípio, para aquela paciente que está chegando a primeira vez para consulta de pré-natal, e que a gente sabe disso, que a gente precisa desmistificar o parto, porque a maioria delas já chegam com o pé atrás, né, em relação ao parto. Acaba que, principalmente para vocês que já são referência nisso, então vocês recebem já pacientes que querem ter o parto normal, né? Mas, assim, eu tenho uma birrazinha daquela história, assim, do obstetra, né? Que a paciente já chegou no meu consultório e fala assim, eu fui no fulano, mas o fulano só faz cesariana. Isso, assim, isso dá uma ideia de honestidade, a princípio, sim, porque já está sendo honesto com a paciente, mas eu não consigo entender como um ser profissional médico que optou por ser obstetra lá atrás, já fala assim, eu só faço cesariana, né? Não entra muito isso na minha cabeça, de verdade, porque eu até acho assim, até um conselho que eu dou, né? Assim, uma informação se você chega num consultório de um médico que já fala isso para você de imediato, procura um outro profissional que vai te orientar de forma correta e científica, porque cesariana todos nós fazemos. Não é verdade? Cesariana todo obstetra faz. Então, quando a gente já fala para a paciente que a gente só faz cesariana ou que a gente não faz parto normal, isso dá uma ideia de honestidade, num certo ponto, porque realmente não está enrolando a paciente. Mas, por outro lado, eu acho que a informação para as mulheres procura um profissional que vai te dar as informações científicas corretas. A decisão do parto é sua, de acordo com as informações que você vai receber. Porque um profissional que fala que só faz cesariana, ele não vai te falar nada sobre parto normal. Ou vocês acham que vão? Não. Ele não vai falar. Ele não vai falar nada sobre gestação. Não vai falar nada. Ele não vai informar nada, porque ele já deixou claro qual é a conduta dele. Sim. Agora, interessante assim, muitos cesaristas, eles realmente acreditam que a cesariana é a melhor forma de nascer, né? Mas a gente não pode acreditar, né? Tanto é, porque, aliás, a gente falando em nível de evidência científica, a opinião de especialista é o pior, né? O pior nível de evidência. Mas ele acredita que a cesariana é a melhor forma de nascer, tanto é que ele opera a prima, a vizinha, a amiga, né? Então, é interessante, era o que a gente estava falando, né? Por mais que estude, não se convence das boas práticas, não se convence das evidências. Mas quando ele não se convence, ele ou ela não se convence das boas práticas, é melhor que seja honesto. Sim. É muito melhor, porque pelo menos deixa o campo aberto para a mulher decidir se ela quer ficar ou não. É ruim porque talvez aquela mulher que chega com uma ideia de uma cesariana perde a oportunidade de receber as informações sobre os benefícios do parto vaginal. E aí sim ela tem um período grande para raciocinar e pensar quantas vezes isso já não aconteceu com a gente no consultório. A paciente chega, a mulher chega,
solicitando, já falando, não, doutora, eu quero uma cesariana. E a gente fala assim, calma, nós temos aí no mínimo uns 8 meses para conversar sobre isso. E o processo vai acontecendo e a gente vai fazendo aquele acompanhamento multidisciplinar com a participação das enfermeiras no processo de educação perinatal. E a gente vai tirando dúvida, e a gente vai elaborando aquilo com ela. E aí ela chega no final aberta para viver o parto e ela depois vê o tanto que foi positiva aquela vivência de parto. Mas para aquela mulher que já, de forma consciente, porque ainda existe, né? A gente pode encontrar uma mulher que é totalmente consciente em relação aos benefícios do parto vaginal e mesmo assim ela quer uma cesariana. Sim. Quando ela encontra um obstetra que já fala isso para ela, isso de fato é um ponto de honestidade porque fica resolvida a relação médico-paciente no sentido de expectativa, tanto da parte dela quanto da parte do médico. Então, por outro lado, talvez seja interessante para deixar claro que, olha, eu não trabalho com esse tipo de parto. Quantas vezes a gente já não recebeu paciente em consultório que fala isso? Doutora Lude, eu cheguei aqui porque eu faço acompanhamento com meu médico ginecologista há não sei quantos anos, e eu engravidei, ele chegou para mim e falou assim, eu falei com ele que eu queria viver uma experiência de parto diferente, com menos intervenção, porque eu comecei a ler, eu comecei a aprender sobre, e ele falou comigo, esse tipo de parto eu não faço, esse tipo de parto eu não assisto. Que bom que ele falou. Abriu portas para que ela procurasse uma outra opção, né, de assistência. Então, eu acho que essa honestidade, nesse ponto, a honestidade é bacana, é bem-vinda. O ruim é que pacientes que elas perdem a chance de ter a informação adequada quando elas estão diretamente com esse profissional. Porque ela é o que eu quis dizer, né? Então, assim, quando ela chega para a gente com a ideia de ter uma cesariana, eu já tive várias, eu faço a cesariana dela, mas eu acredito no que a ciência me disse. Então, eu vou informá-la sobre os benefícios, tanto de uma via quanto da outra, nós vamos orientá-las. Então, essa mulher ela vai ter acesso à informação, e não é que a gente vai fazer lavagem cerebral para mudar, né? Porque nosso intuito não é isso. A gente não é convencimento. Eu falo com as pacientes, eu sou um obstetra homem. Eu nunca vou poder forçar você. Quem sou eu para poder te forçar a ter um parto, seja ela de qual via for, obviamente. Mas eu vou te informar. Então, quando a paciente ela cai diretamente na mão de um profissional que já fala assim, sim, tem essa questão da honestidade, mas ela perde, porque esse profissional não vai dar informação. Mas você sabe que algumas operadoras de saúde já entenderam isso e já colocaram consulta, porque no rol da ANS existe lá consulta com o enfermeiro. Então, disponibiliza para todas as pacientes consulta com o enfermeiro. Então, se ela está, às vezes, com um médico que não vai falar sobre os benefícios, sobre via de parto, né? Ela tem a opção de um outro profissional. E aí você estava até falando assim, qual que é o melhor pré-natal? Eu não consigo pensar um pré-natal centrado, focado no médico, né? Então, assim, você tem um enfermeiro obstetra, fisioterapeuta. Psicólogo, nutricionista, né? Então, educador físico. E na faculdade a gente não aprende a trabalhar dessa maneira, né? A gente aprende a trabalhar sozinho. Como se nós fôssemos a melhor, tipo assim, literalmente nós fôssemos a última Coca-Cola no deserto ou alecrim dourado. É gente que resolve tudo de todas as maneiras. E o que a gente sabe, o que acontece, por exemplo, nos planos de saúde e até na própria rede SUS, as consultas de pré-natal geralmente não passam de 15 minutos. Não deixa o paciente falar. Não existe possibilidade para o início de um diálogo ou o entendimento daquele indivíduo que está na sua frente e as suas expectativas em relação ao nascimento daquele bebê. Nem para você entender a história. Como é que é a história dessa gestação? Foi uma gestação planejada? Foi uma gestação resultante de um abuso? Como é que essa mulher está em relação ao conhecimento dela em relação ao corpo, ao bebê? E aquela coisa. Simplesmente são encontros de 15 minutos a cada 30 dias, onde ela chega, ela é perguntada algumas coisas básicas, examinada, muitas das vezes com um exame de toque desnecessário, e liberadas com pedidos de exame sem orientações sobre o que aqueles exames estão procurando ou qual a importância deles, de volta para casa, sem nenhum tipo de orientação, para o próximo encontro em 15 dias para mostrar o resultado de exame sem pergunta. E, às vezes eles não perguntam para ela, como você está? A pergunta é, se o neném está mexendo? Tá. Sangrou, perdeu líquido? Não. Deita ali. Então, é uma consulta realmente rápida, mas o que você está fazendo em relação a essa pessoa em matéria de informação? Então, a informação ela é essencial. As pacientes têm que ser... Você tem que ter grupos operativos, você tem que ter um enfermeiro obstetra, um enfermeiro que trabalhe com o pré-natal. Essa mulher tem que ser informada, tem que ter aulas.
O ideal é que essa educação acontecesse na escola. As meninas e os meninos começassem a entender o que é a gestação, a gravidez, o parto na escola. Mas isso não acontece. Então, isso tem que ser visto no sistema de saúde de alguma maneira. Na consulta médica isso não vai acontecer. Isso, inclusive, é igual à consulta privada na maioria dos grandes... nos maiores dos planos de saúde e dos consultórios. São consultas de 15, 20 minutos, onde o aspecto informacional da gestação, das mudanças físicas, do trabalho de parto, da importância, do discutir dúvidas e perguntar qual que é o seu medo em relação a isso, mostrar o que existe de ciência. Ainda mais em relação ao parto normal, exatamente. Né? Demanda, tem uma necessidade maior de tempo. Porque a cesariana é algo as pessoas têm a pragmático, entre aspas. As pessoas têm uma ideia hoje, com essa mudança a mudança do modelo de assistência, colocando o parto hospitalar e a ideia de que o médico é fantástico e ele vai resolver todos os seus problemas. Ela tem um problema que ela torna a ideia da cesariana mais clean, como se fosse mais tecnológico, melhor. Só que ninguém aborda a questão dos seus riscos inerentes ao procedimento em si, o que é muito sério quando você, a paciente, está sendo enganada. E aí, quando a gente coloca assim, mas pelo menos o colega foi honesto, ele falou que ele só faz cesariana. A minha pergunta é sempre essa. Você iria a um cardiologista que, se você chegar ela com hipertensão, ele vai pedir CAT para todo mundo? Não. Mas ele acredita. Medicina não é uma questão de crença. Nós estamos falando de religião. Nós estamos falando de ciência. O que é científico? Científico não existe nenhum trabalho no mundo que mostre que cesariana é melhor do que parto normal. Não existe esse trabalho. Para gestações de baixo risco, de fetos saudáveis, não existe nenhum trabalho mostrando benefícios da cesariana. E quando você pensa, hoje no Brasil tem muita essa discussão, mas as mulheres esperem, mentira. Elas não têm como ter informação de parto. Porque, por exemplo, eu tive várias pacientes no consultório que chegaram para a cesariana e que tiveram partos normais. Não porque eu convenci, porque eu dei a informação, discuti, e depois ela virou para mim, com 32, 34 semanas. Doutor, mudei de ideia. Vou tentar um parto normal. Acho que eu quero tentar isso aí. Exatamente. E eu tenho uma que chegou com dúvida se queria parto normal ou cesariana. É fantástica a história dela. Ela teve um parto normal espetacular, o primeiro. O segundo, ela está na gestação, a segunda gestação dela. Ela estava morrendo de medo de ter que fazer uma cesariana. E o terceiro, agora, ela está desesperada, porque agora ela está morando no interior. Ela já falou que vir bem antes para poder garantir que esse menino não vai ter nenhuma intercorrência e ela vai ser operada no interior. Porque é uma das coisas que a gente tem que lembrar também, quando a gente fala da nossa assistência, são as realidades, né? Porque, por exemplo, uma coisa é discutir parto vaginal em Belo Horizonte. Outra coisa é você ir para aqui do lado, Sete Lagoas. Sete Lagoas. A disponibilidade de anestesia real lá não é. Então, isso muda o cenário. Muitas pacientes preferem fazer uma cesariana porque ela sabe que ela não tem a menor chance de ter uma analgesia de parto normal. Então, o que tem que mudar é o sistema. O sistema tem que tornar disponível anestesia para todas as pacientes assim que elas desejarem. Ponto. Indiscutível. Porque é público. Não. Se é uma maternidade, se vai atender gestante, tem que ter anestesista para fazer analgesia de parto. Porque senão ela acaba trocando. Ela faz exatamente o que você falou, que é trocar a certeza de um parto tranquilo, de uma cesariana tranquila, né? Ela vai preferir a cesariana tranquila do que tentar uma experiência de algo que possa ser traumático para ela, porque o sistema não fornece para ela as estratégias para ela viver aquele momento de uma forma adequada. Uma coisa muito importante que você falou em relação à educação perinatal e sobre consulta, né? Como que a gente faz essa consulta em 15 minutos? É impossível, né? Na verdade, você não consegue nem entrar no importante ali da anamnese com 15 minutos. É abordar a história da família. Essa história cultural que ela traz para a gente em relação aos nascimentos, né? Como que eu nasci, né? No caso ela, como que ela nasceu, como foram os partos da mãe, como foram os partos... Quantas e quantas vezes a gente não recebe mulheres no consultório que falam assim... Ninguém na minha família teve parto normal. Sim. Então, a bagagem que ela traz, e não só ela, é a bagagem que a família incute nela. Porque existe uma questão muito importante em relação à educação perinatal, que é a gente focar essa educação não só na mulher. No casal, eu sempre falo com elas assim,
no casal, é no parceiro, né? É no caso, às vezes, a mãe que participa muito. Quem for participar, eu sempre falo isso muito com elas, quem for participar com você do momento do nascimento do seu filho, inclua no processo de educação. Traga na consulta, a gente conversa, a gente tira as dúvidas, porque quantas mães, avós no caso, mudam o jeito de pensar em relação ao parto depois que participam do nascimento do neto, né? Que visualizam aquilo. Eu tive uma experiência muito bonita de uma mãe que veio do Rio. A mulher era carioca e ela trabalhava na aeronáutica, estava aqui em Belo Horizonte, e a mãe veio do Rio para acompanhar. E foi um nascimento muito bonito. No dia do aniversário da mulher, ela rompeu bolsa e nasceu no dia do aniversário dela. Nós levamos bolo, balão, fizemos um aniversário para ela lá. E aí, no final, a mãe, a avó, chegou para mim e falou assim: doutora Lud, hoje eu mudei o meu jeito de pensar sobre o parto. Hoje eu fui curada pela experiência da minha filha. Então, trazer todo mundo que vai viver aquele momento, isso melhora a experiência da mulher, porque a família, principalmente no final da gravidez, traz uma ansiedade muito grande para aquela mulher. Você é louca, você vai matar seu neném. Sério que você vai querer viver um parto vaginal? Para que isso? Ninguém faz isso. Em 2024, um parto normal. Quando a gente traz essa família para o nosso lado, para o lado da mulher, no caso, traz muita leveza para a vivência do parto, aumenta a chance dela viver uma experiência positiva de parto. Sim. E temos que deixar claro aqui, né, para as gestantes, né, e que assim a gente defende e acredita, e a ciência mostra, que o segredo é informar bem aquela gestante. Informar sobre todas as intercorrências possíveis que possam acontecer, os riscos, os benefícios em ambas as vias de parto, quais são as intercorrências possíveis. E essa mulher é que vai ser, essa família, né, mas principalmente a gestante, é ela que vai decidir o que ela quer para ela. Só que ela tem que ser bem informada, informada adequadamente. Nenhum de nós aqui é contra a cesariana. Sim, né? Tem que deixar isso muito bem claro, porque senão fica parecendo que nós somos parto radicais. Normal a qualquer custo. Não mesmo. Não mesmo. E acredito, pelo menos eu, a gente acredita no direito da mulher escolher a via de parto dela. Eu acho que todo mundo aqui, ela tem que ter autonomia. Eu falo muito isso com as pacientes. Agora, o que a gente defende o que é o correto é a informação adequada. Escolha essa paciente consciente. ela tem que ser submetida à informação adequada para ela poder tomar uma decisão. Quantas pacientes, vocês aí têm mais experiência, eu estou falando a verdade, na questão de assistência do que eu, porque, como a gente começou a falar, eu sou muito no ultrassom, na imagem e tudo mais. É muito mais novo. Muito mais novo. Não é isso. Mas assim, quantas pacientes vocês já receberam com cesariana prévia, querendo parto normal, porque elas não tiveram uma informação adequada na primeira assistência dela? Quantas vocês já tiveram? Muitas. Quantas vocês já tiveram? Eu já tive, eu fico imaginando vocês. O Guilhermino eu sei, porque... Ou seja, ela traz a informação do que... E muitas delas, elas não estão insatisfeitas com a cesariana delas, porque está lá o filho delas e tudo. Mas elas entendem que elas não tiveram uma informação adequada. Não tiveram direito à escolha. Elas não tiveram direito à escolha informada. Isso. Né? Elas escolheram, mas elas escolheram baseado numa opinião da família, né? da avó, da sogra e do médico, que né, o seu líquido está diminuído, aquelas histórias todas que a gente conhece. Tem uma circular de cordão, enfim, a gente vai falar isso mais para frente. Senão, e elas foram, foi tendenciosa aquela decisão, e aí elas voltam busca do parto normal. E eu sempre falo para os pacientes, um dos bons motivos, dentre todas as vantagens do parto normal, é justamente o segundo. Sim. Né? É o prêmio. A gente tem 2 filhos, a gente sabe. O grande, evitar a primeira cicatriz é o essencial. Na mulher que está bem formada, que deseja, é essencial, porque aqui ela passa a ter um futuro reprodutivo mais seguro. Qualquer cirurgia que ela tenha que se submeter na vida dela vai ser mais seguro, porque ela já não tem uma cirurgia abdominal. Ela não tem laparotomias prévias. Né? Então, assim, isso é que tem que ser informado para ela. É isso que a gente está querendo fazer aqui, né? Trazer essa informação. E a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas essa conversa foi tão enriquecedora que a gente já viu motivo para vários outros, né? Por exemplo, plano de parto, assistência pré-natal interdisciplinar, violência obstétrica. A gente, toda hora, a nossa fala, a gente tocava, de certa forma, na questão da violência obstétrica, né? E é um assunto que a gente não pode deixar de falar, porque, assim, muitos profissionais praticam sem
às vezes, saber que estão praticando. Exato. Muitas pacientes sofrem sem saber. Que estão E sofrendo. violência obstétrica é violência contra a mulher, Exato. é violência de gênero praticada por qualquer profissional de saúde no contexto de gravidez, parto e puerpério, né? Enfim. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O objetivo nosso é isso mesmo, uma conversa despretensiosa, uma conversa leve, para a gente trazer os temas mais relevantes da obstetrícia. Agora eu vou passar para o Gui, ele vai só notificar vocês de onde vocês podem nos encontrar nas redes sociais. Então, nós vamos ter um canal do podcast, Obstetrícia em Foco. Você pode seguir a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram. Cada nas um nossas tem redes nas nossas redes sociais. sociais, né? Esperamos vocês para o próximo, então. Um grande abraço. Obrigada. Exatamente.